O Homem do Norte foi um filme que eu fui ver nos cinemas já com uma expectativa, porque ele é um filme dirigido por ninguém menos que Robert Eggers, que vem aí nos últimos anos nos mostrando que ele é um senhor diretor. Ele fez A Bruxa, logo depois de O Farol também, e agora está chegando aí no seu primeiro épico blockbuster, né? Aqueles filmes que vão aí e passam de 50 a 60 milhões. E ele estava com um pouco de medo de fazer esse projeto porque, como ele disse em uma entrevista para o New York Times, ele não sabia muito bem qual seria a recepção do público. Fora, é claro, que ele teve que lidar com alguns problemas do estúdio, que queria ali fazer algumas alterações, porque nas sessões de teste, né, que é algo que é feito nos Estados Unidos, onde eles reúnem ali umas 40 pessoas, levam no cinema e recebem o feedback delas, de que o filme era um pouco lento. E aí, devido a isso, o diretor teve que, enfim, aprender como é lidar com um grande estúdio no dia a dia, tal qual outros diretores, como, sei lá, Scorsese, Tarantino e entre outros. Que por mais que tenham um grande nome, o peso do estúdio ainda tá ali. E aí eu fui ver. E olha, eu me impressionei de forma muito positiva. Foi muito legal. É uma experiência que eu fiquei assim, tremendo modo de dizer, é claro, mas que eu fiquei assim, ok, o que vai acontecer agora? Tipo, qual que vai ser o próximo passo? O que vem a seguir, sabe? E por mais que eu tenha entendido as críticas de ser um filme lento em alguns momentos, eu percebi que aquilo faz parte do contexto que o diretor quer passar. E toda a equipe, é claro, roteiristas, diretor de fotografia e entre outros. Então, eu realmente percebi ali qual que era a pegada do filme, que é quase ser um livro, né, onde tem capítulos e você vai acompanhando aquela história daquele protagonista e você vê aquele recorte dele, né, que é o Hamlet. Que o Hamlet, no caso, ele vê ali a sua vida mudando de cabeça para baixo, basicamente, onde ele percebe que ele vai precisar vingar o seu pai. Por quê? Porque o seu pai acaba sendo assassinado pelo seu irmão, no caso, o seu tio. E então ele perde o reino, ele perde o direito de ser rei e inclusive sua mãe também. Então ele agora, o seu principal objetivo é vingar o seu pai, vingar aí a memória dele e tomar o seu reino de volta. No meio disso a gente tem outros atores como Anya Taylor-Joy, enfim, entre outros, até mesmo o Willem Dafoe tá nele, tá no elenco. Então é um elenco assim gigantesco, de renome, que já trabalhou, é claro, em outros filmes do Eggers, mas aí tem a Nicole Kidman também, que entra agora. Então é um elenco de renome e um filme, um projeto que é grandioso. Só que eu falei bastante aqui sobre o filme, mas acredite se quiser, eu não tô aqui para falar dele. Eu tô aqui para falar mais precisamente sobre algo que me pegou muito ao ver o filme e que pega muitas pessoas hoje em dia ainda, que é a mitologia nórdica, a cultura nórdica e celta, que até hoje nos deixa uma indagação na nossa mente, nos deixa curiosos para conhecer mais sobre essa cultura. E eu vou falar basicamente sobre isso aqui hoje, em como ela está em volta aí da cultura pop e em como ela é curiosa, é lógico, tomando como referência O Homem do Norte. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Mas tudo bem, eu peguei alguns livros aqui de referência, né, para poder usar como pesquisa, como base, e um deles foi o grande livro da mitologia celta e nórdica, que é um livro aí da editora Camelot, que eu não sei se está disponível aí na Amazon ou em outros lugares. Se tiver, eu vou deixar o link abaixo, mas basicamente é um livro que é de uma forma resumida, né, porque dá para ver que ele tem poucas páginas, mas ele conta bastante de forma assim histórica mesmo, como era a mitologia celta e nórdica, né? Porque essas duas mitologias estão de certa maneira conectadas, né? Ao mesmo tempo que as duas evoluíram de maneira diferente. Enquanto a celta foi para um caminho, a nórdica foi para um outro caminho. Mas elas têm coisas bem similares
que são ainda apresentadas de várias maneiras no filme O Homem do Norte. E eu queria falar um pouco primeiro da mitologia celta, que é uma mitologia que foi muito mais para uma cultura, digamos assim, uma cultura que evoluiu de uma certa maneira diferente na Europa, né? Porque enquanto a mitologia nórdica tinha elementos ali bem tribais, a celta acabou seguindo um caminho onde ela de fato tinha um sistema político e também usava armaduras, outros equipamentos e uma forma de governo bem assim similar com o governo contemporâneo da época. Um exemplo disso eram as armaduras que eles usavam, né? Tinha cifres e enfim outras indumentárias. Fora também é claro que eles tinham os druidas, que eram figuras ali emblemáticas da sua cultura, que eram quase como se fossem os representantes daquela tribo, daquele povo, e ao mesmo tempo tinham um rei, é claro, mas o druida era como se fosse o padre ou o papa, digamos assim, da religião, da cultura celta. E também tem vários elementos que aparecem, por exemplo, em O Homem do Norte, que um deles é o culto à natureza, né? No filme a gente tem várias cenas muito bonitas que mostram ali toda a região ali do norte europeu, fora também, é claro, várias cenas assim que parecem devaneios que, sem dúvida, Robert Eggers não estava tão legal assim quando fez essas cenas, mas enfim, são cenas muito bonitas. E na cultura celta havia sim essa adoração à natureza, digamos assim, onde árvores gigantescas e entre outros elementos eram considerados grandes símbolos por parte das tribos. E também as mulheres na religião, na cultura celta, tinham uma força, um poder de voz maior do que em outras culturas. Por mais que elas ainda tenham aquele papel de servir ao rei, ao marido, elas tinham o direito, por exemplo, de se divorciar. E ao mesmo tempo elas tinham o direito de tomar partido em alguns momentos ali. Só que, ao mesmo tempo, dá para lembrar também, é claro, que os sacrifícios era algo assim que ecoava por toda a cultura celta. A gente tem ali no filme O Homem do Norte o tio que mata o pai do Hamlet. Ele segue uma linha bem mais céltica, né? E os sacrifícios celtas eram de fato feitos para distanciar mal-agouros, né? O azar que era trazido ali por maldições ou diferentes elementos ali, e também eram feitos para trazer digamos assim, um período de fertilidade, onde eles teriam ali grandes colheitas. Então a cultura celta era baseada muito nisso. E eles também tinham os seus deuses que eram diferentes da cultura nórdica, né, que conhecemos hoje em dia, e eles seguiam uma linha bem diferente e ao mesmo tempo que similar, porque se você parar para pensar, culto à árvore, a gente tem na cultura nórdica a Yggdrasil, que é a árvore da vida, a árvore ali que conecta todos os mundos e tudo mais. Então dá para ver que por mais que tenham diferenças no imaginário coletivo e cultural da época, eram coisas que se conectavam por mais distantes que sejam e que fossem, no caso. A cultura celta está ainda espalhada pela cultura pop. Ela não é de certa maneira tão explorada quanto a cultura viking nórdica, né? Mas tem um grande papel ali. E eu queria falar bem sobre essa cultura, digamos assim, muito mais porque ela está presente no filme Homem do Norte como contraponto à cultura nórdica, né? Que muitas pessoas que seguiam a religião nórdica viam outras culturas como algo banal, como se fosse realmente pagão, né? Pessoas pagãs que não cultuavam ali a mesma religião. E no Homem do Norte você tem esse contraponto religioso e cultural também, em diversos momentos, o que serve, novamente, como uma grande ferramenta narrativa para o próprio filme. Mas o Hamlet, a história dele, você sem dúvida já viu em outras obras, né? Em outros filmes e séries e tudo mais. Por quê? É uma história de vingança, o pai é morto pelo tio e ele busca vingança. Ok, Rei Leão é basicamente a mesma história. E outra um pouco mais antiga, que é o Hamlet, né? Até a semelhança é óbvia, né? Não dá para fugir muito. Hamlet
é totalmente inspirado na história de Hamlet, que não é uma história original do filme, ela é uma história que data do século XIII, feita por um historiador, e pelas pesquisas dele é uma história muito mais antiga, que data certamente ali da época viking, onde, de fato, essa história pode-se dizer que ocorreu, não há relatos claros, mas é uma história que data aí desde o século XIII, e o Robert Eggers viu essa história e viu a oportunidade de adaptar ela para o seu universo, para a sua direção e trazer, reacender essa cultura a todo vapor que já está acesa há muito tempo. E devido, é claro, à cultura viking. Odin está ao nosso lado! Porque a cultura viking, ela é algo que é muito explorado em diversas obras, em diversas formas diferentes. A gente tem jogos, por exemplo, seja com God of War, seja com Assassin's Creed, até mesmo em animes, né? Como eu até queria falar aqui do Vinland Saga, que é um mangá muito, muito bom e um anime muito bom também, que inclusive pega como referência a história do Hamlet também, só que ele segue uma narrativa um pouco diferente, né? Porque o Thorfinn, que é o protagonista aqui, vê o seu pai, que é esse daqui, sendo morto, né, pelo Askeladd, e não é um tio dele, não é nenhum parente, mas ele é morto, e então o Thorfinn busca vingança, então ele entra para a tripulação do Askeladd. É uma história muito boa, vale muito a pena ver, ou ler, né? Então você pode conferir que vale a pena, e ela também aprofunda muito da cultura viking, de uma forma realista, né? E até mesmo a sua exploração, mapas e tudo mais. Então é outra dica que eu dou aqui que vale muito a pena. Mas o que eu queria falar sobre a cultura viking em geral é que ela é realmente algo muito cultuado, porque nós temos essa curiosidade por uma cultura que sobreviveu durante um longo tempo, era tribal e tinha todo um conjunto de regras, um estilo de vida diferente do que a gente vê hoje em dia. Um exemplo disso são os Berserkers, né? Os Berserkers não é o anime, que é muito bom também, mas eram guerreiros vikings, né? Que, de acordo com alguns historiadores, eles de fato existiram e, de certa maneira, em vários momentos, eles acreditavam que iriam invocar o espírito de uma criatura, né? De um lobo, de algo tribal, e então eles seriam indestrutíveis no campo de batalha. Tanto é que tem relatos de guerreiros que usavam somente uma pele de lobo e lutavam praticamente nus, né? E diversos outros relatos históricos também, que inclusive o Robert Eggers usou como referência, porque a gente vê ali o Hamlet como um berserk, como um guerreiro viking dessa casta, digamos assim. Então é muito interessante e é uma exploração bem curiosa assim por parte do protagonista e também por parte desse estilo, né? Porque a gente vê ali, em prática, digamos assim, como esses guerreiros funcionam, né? Quem eles são. E aí a gente tem também toda a cultura por volta da história, outro livro aqui que eu queria indicar é Mitologia Nórdica, escrito pelo Neil Gaiman, onde ele traduz e reconta diversas histórias que são da cultura viking, né? Desde o Loki, do Thor, quando o Thor se vestiu de mulher, sim, tem essa história também. Quando Loki ficou com o cavalo, sim, tem essa história também. Mas é um livro muito bom para você conhecer a história viking real, digamos assim, entre aspas, né? Que os vikings cultuavam. Porque, por exemplo, no Homem do Norte, nós temos aí o culto a Odin, que ao culto ao Valhalla, né? As Valquírias, porque o Valhalla seria ali esse lugar onde os guerreiros vão após morrer. E também as Valquírias seriam as guerreiras mulheres, né, responsáveis por levar os homens até o Valhalla, né, os guerreiros até o Valhalla. O Odin também, que tem a história de como ele perdeu o olho, o braço dele, que é também referenciada aí no Homem do Norte. Então é muito interessante toda essa cultura viking e toda a forma como eles apresentam ela no filme e que vemos na cultura pop geral. Eu acho que realmente eles têm esse fascínio porque é realmente uma cultura totalmente diferente, mas que tem ali quase o universo fantástico da realidade, digamos assim, porque a gente é fascinado por Game of Thrones, Senhor dos Anéis, e aí a gente vê a cultura viking
e é basicamente algo fantástico, digamos assim, né? Lógico que há diversas coisas falhas, né, que nos fazem questionar da nossa própria sociedade, mas é uma cultura que, querendo ou não, a gente encontra esse fascínio vendo obras e adaptações de cinema, séries, entre outras. Porque a cultura viking, na realidade, ela é bem mais pesada. Um exemplo disso é a escravidão, que era uma das principais formas de comércio dos vikings. E era tratado, de certa maneira, como a principal forma de negócio e de economia deles, né? Eles vendiam escravos que eles conquistavam ao invadir algum território, alguma cidade, ou escravos que eram presos e se tornavam escravos devido a algum crime que cometeram, e é explorado um pouco disso no Homem do Norte, que mostra um pouco ali de como funciona esse transporte, como funciona essa casta, digamos assim, mas ao mesmo tempo é um elemento assim que nos faz questionar bastante o método deles e toda a forma como eles funcionavam, né? Fora também outros elementos como o sacrifício, que na mitologia nórdica e na cultura viking era feito assim, às vezes em grande escala, faziam grandes eventos onde se faziam grandes sacrifícios de animais e pessoas. Então a cultura viking, ela possui um elemento fantástico, mas por trás dela tem todo o sangue, né? Que é algo mostrado no Homem do Norte, e é muito interessante. Esse sangue, essa brutalidade e ao mesmo tempo esses males que vivem, é claro, na nossa sociedade, viveram na nossa sociedade por muito tempo, ainda estão presentes lá, sabe? E faz disso uma obra histórica muito interessante. Mas é isso, a cultura viking, ela tem diversos elementos, ela é uma cultura que, olha, se você ainda não conhece ela de modo histórico, recomendo a conhecer. Tem esses livros e obras que eu indiquei, e tem outras séries e outras obras também que abordam isso, né? A gente tem The Last Kingdom do Netflix, tem Vikings também, que é a mais conhecida provavelmente. O próprio Thor traz aí, digamos assim, de uma forma bem assim, adaptada, ele traz a cultura viking, né? Mas a gente tem aí a cultura disseminada por toda a cultura pop, né? Porque, querendo ou não, é algo que eu acho que nos faz questionar e imaginar muito como seria essa realidade, né? Que é algo que faz totalmente da nossa compreensão. Pessoas sacrificando outras e algumas sendo aceitando ser sacrificadas, enquanto temos aí essa cultura de vikings, guerreiros que nasceram para lutar, o culto aos deuses e outros mistérios, como Stonehenge, por exemplo, que deriva totalmente da cultura celta. Então, olha, é algo curioso e que, sem sombra de dúvidas, nos deixa mais perguntas do que respostas. Mas, sem dúvida, você vai encontrar algumas delas e até um pouco mais no Homem do Norte.